Bem-vindo a mais um IACEPcast e a IPC. Hoje a gente trouxe um tema complexo, que é o tema sobre o luto. Várias pessoas se esquivam, não querem saber sobre esse tema, acham que luto se refere somente à morte, e hoje a gente trouxe aqui a Nione Torres para bater um papo com a gente sobre esse tema, que é o tema tão importante e que perpassa a nossa vida em diversos momentos, né? Ni, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui com a gente para bater esse papo. Se apresenta um pouquinho, conta para o pessoal como que você é e como foi essa sua trajetória para estudar sobre o luto. Sim, Pri, obrigada eu por estar aqui, também estou feliz, gostaria muito mesmo de estar com vocês nesse momento. Hã, a as minhas pesquisas sobre luto, olhar para o luto de uma forma mais aprofundada, na verdade veio de uma experiência pessoal. Isso então em termos desse caminho, estudando luto, eu tenho já uma média de 20 anos. E isso tem sido, assim, fundamental para o meu olhar clínico quando eu estou em atendimento com uma pessoa enlutada. Trabalho no IACEP já há algum tempo, estamos juntas, né, É Pri? sócia fundadora do IACEP, né? Pois é, Estamos aqui há muitos anos graças a ela. que bom que nós estamos aqui. Sim, sim. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Vamos falar sobre um assunto muito desafiador, complexo e que faz parte do jogo da vida, né. Então vamos lá. Tá ótimo, Ni. Então, acho que um ponto importante para a gente começar seria tentar entender um pouquinho como que a psicologia entende o luto, como que a análise do comportamento entende o luto, assim. Explica para a gente um pouquinho. Então, eu acho que inicialmente eu vou começar falando sobre o que não é o luto. O luto não é tristeza, uma emoção ou qualquer emoção, assim, específica. E ela não é essencialmente uma condição patológica. O luto nada mais é, apesar de toda a intensidade dele, o quanto ele modifica nossas vidas, ele é um processo psicológico diante da perda de alguém ou algo muito significativo para as nossas vidas. A análise do comportamento, ela nos mostra que o luto faz parte das nossas vidas, hã, a partir da ontogênese, a partir da filogênese e também da questão cultural. Então, num processo de luto, independente de ser luto por perdas simbólicas ou luto por morte, nós vamos encontrar esses 3 níveis de seleção por consequências. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar que sim, é uma perda por algo ou por alguém, e ao mesmo tempo, então, perdemos sonhos, projetos de vida, propósitos, memórias, pedaços da nossa história. Além disso, e a análise do comportamento mostra bastante essa questão, o luto é uma experiência viva, viva. Ela nos depara com as contingências da perda e junto dela todo um mix de sentimento, emoções, pensamentos e até comportamentos. Diante de uma perda significativa, dor intensa, saudade, dor física inclusive, saudades, né, então entra na dor emocional, tristeza profunda, desamparo, raiva, choque, pesar, então todo esse mix. A gente entende que quando a morte de um ente querido chega, é um tsunami nas nossas vidas, completo, porque será necessário, a partir daquele momento,
lidar com todas as contingências, então, que vêm da perda e, ao mesmo tempo, na reconstrução da vida. É uma, Acho que é isso, é uma Pri. mudança muito intensa, né, Ni? Eu fico pensando Sim, assim, bastante. comportamento é relação, né? E a partir da Exato. hora que você se comporta e você tem aquela relação não existe mais, é todo um processo de readaptação para a vida muito doloroso, né? Porque a todo momento vem lembranças, a todas as coisas novas que você vai se envolver a fazer, que agora você faz sozinho, vem aquela lembrança e aquela dor daquilo que se perdeu, Uhum, né? perfeito. E assim, nós temos que pensar que, por exemplo, o que a Pri acabou de dizer é a questão do vínculo. É o vínculo que forma isso, é o vínculo que traz essa dor intensa. Quando não há um vínculo, quando não há uma presença significativa daquela pessoa em nossas vidas, lamentamos a perda, mas não entramos em processo de luto. E realmente é um processo bom, em primeiro lugar, ele é singular, ele é idiosincrático, cada um vai lidar com o luto a partir da sua história pessoal, da sua história, de vínculos, de como partiu essa pessoa, de quem era essa pessoa para nossas vidas. Então, a partir disso, nós vamos entender que o luto realmente, ele é singular. Eu vou vivenciar meu luto de uma forma, você, Pri, vai vivenciar de uma outra forma. Depende muito de quem somos, quem perdemos e como perdemos. Sim, sim. Eu acho importante falar sobre isso, né, Ni? Que eu acho que Sim, tem aqueles lutos que não são reconhecidos, assim, sim, né? exato. E o luto por morte, igual às vezes eu vejo, assim, eu tô lidando com uma situação com uma cliente agora que ela perdeu a avó, que já tinha 90 e poucos anos. E daí todo mundo fala pra ela, tá tudo bem, ela já viveu bastante, não sei o quê. E eu falo, gente, esse processo é muito doloroso para quem tá vivendo e as pessoas muitas vezes não conseguem reconhecer isso, né, isso que eu falo, assim, independente da idade, independente da forma, tudo, esse é um processo individual e cada um tem a sua dor própria sobre isso, né. Então, Pri, essa questão que você está colocando, ela é extremamente delicada, porque a nossa cultura, ela não ela não reforça esse olhar de validação e, ao mesmo tempo, de acolhimento. Porque, como cada um tem seu tempo próprio de elaborar o luto, a emoção do outro, o sofrimento do outro, me desorganiza. E aí eu vou acabar minimizando ou amenizando o que essa pessoa está me trazendo. Então é como se eu dissesse assim: isso vai passar logo, isso não fica assim, ele está num bom lugar, ou ela não quer que você sofra. E tudo isso, na verdade, que é uma questão cultural, né? É uma questão cultural da não aceitação, da evitação experiencial de sentimentos e de emoções, acabam por fazer com que essa pessoa enlutada se feche mais ainda na sua dor. E ela se fechando na sua dor, nós entendemos que vai demorar um pouco mais para adaptação ao luto. Que Aham. o luto, nós temos que adaptar, não ao luto, desculpe, adaptar à perda, para poder integrar o luto às nossas vidas. Sim. Deixa eu aproveitar o gancho desse tema, assim, até desse processo de adaptação, o que que a neurociência fala um pouquinho sobre o luto? Hum, Explica isso um pouquinho ótimo, pra gente. ótimo. Que bom ter essa oportunidade de falar aqui. Eh, Felizmente, avançou muito a temática luto nos meios científicos, né. Há grandes pesquisas sobre luto hoje, principalmente a partir da pandemia. Hã, Há uma autora, pesquisadora, psicóloga norte-americana do Arizona, que há décadas ela estuda o cérebro e o luto. Hum, Então, ela nos mostra o que faz todo sentido, que, quando nós nos vinculamos a alguém, cria-se uma noção muito forte, eh, eu digo assim, é intensa mesmo a noção, né, de que eu estou aqui por você
e você sempre estará aqui por mim. Essa noção, lógico que tem conexões neuropsíquicas, né? Então está lá instalado no nosso cérebro. É assim que ele processa o que está acontecendo e formando então aquele vínculo, né? Que nós podemos chamar de apego, ok? Então, quando acontece a morte, né, que está no jogo da vida, né, então vai acontecer para todos nós, quando acontece a morte, esses dois níveis de eu estou aqui para você, por você e você está aqui para mim, e que é o vínculo, e o que aconteceu que me faz pensar, sim, ele partiu, eu estive no velório, eu participei de toda a cerimônia fúnebre, as pessoas me abraçaram, me cumprimentaram, eu tenho certeza que ele não está mais aqui. O outro lado, o outro fluxo é exatamente antagônico a isso. Eu tenho a sensação de que ele está para chegar. Parece que eu ouvi o carro entrar na garagem. A sensação que eu tenho é que aquela mesa na sala de jantar não está vazia. Aquela cadeira não está vazia naquela mesa. Eu tenho a sensação de que se eu for a tal lugar, eu vou vê-lo. Então, são dois fluxos que entram em choque, que nós chamamos de parafuso mental. E as conexões neurais que são ligadas ao apego batem frontalmente com a realidade que eu vivi, que eu estou vivendo. E aí, logicamente, que vem esse confronto de sentimentos, a raiva, a culpa, a tristeza, o desamparo. Então, vem todos aqueles sentimentos, aquelas emoções, em função desses aspectos neurais. Então, hoje nós sabemos, através da proposta, né, da professora Mary Frances O'Connor, que está relacionado ao fato de que as conexões neurais colocam que aquela pessoa do meu apego, do meu vínculo, que sempre estava ali por mim e eu por ele, não tem como não estar aqui mais. Uhum. Essa dor é intensa e é considerada, através das pesquisas, a dor mais avassaladora que um ser humano possa passar. A partir disso, esse cérebro vai precisar reconfigurar. E eu só vou conseguir levar o meu cérebro a reconfigurar, né? Então tem a neuroplasticidade que nos ajuda nisso, a partir de vivenciar o processo de luto. Porque é isso que eu estava pensando, na hora que eu estava te ouvindo, assim, se o luto é alguma coisa que se supera, as pessoas falam, ah, tem que superar o luto, por isso que se supera, assim, na hora que você falou de todo esse mecanismo dessa conexão neural, eu fiquei pensando assim, como é que se supera um luto, né? Então, Pri, e aí é que está, o luto não se supera. Não é como uma doença, uma dor. Uhum. Ele não vai passar. Então não tem superação. Uhum. Tem a nossa permanência nele, né? E ao vivenciar essa permanência nele, eu vou conseguindo reconfigurar o meu cérebro, né? Mais uma vez pela neuroplasticidade, e aos poucos eu vou reconhecer essa dor, reconhecer que eu estou em permanência de um luto
e reconhecer que isso não será mudado. Uhum. O luto é para sempre, porque o amor é para sempre. Eu não vou deixar de amar a pessoa que eu sempre amei, em função dela não estar mais aqui fisicamente. E aí eu sigo, lidando, reconhecendo que essa dor não se supera, porque tem dor que ela nos acompanha. A dor do luto é uma dor que nos acompanha uma vida inteira, a partir do momento que a pessoa se foi. É uma coisa que eu penso muito, assim, na hora que a gente pensa, que por isso que eu usei o supera muito, entre aspas, assim, Isso. a minha história com essa pessoa que se foi faz parte de quem eu sou. A minha interação Exatamente, com ela, todas as lembranças, tudo que a gente viveu muito faz parte de quem eu sou. Então, mesmo exatamente. ela não estando ali presente, ela está na minha vida, Ela está. né? Ela habita em você. Isso. E por isso que eu pensei assim, isso é uma coisa que vai ser para sempre, né? Porque Sim, ela faz parte disso. é a continuidade, é assim, a conexão se torna diferente, é uma nova conexão que eu tenho com a pessoa, assim, aquilo é profundo, a maneira de eu me relacionar com essa pessoa é diferente, mas há uma conexão. Gente, quando eu falo que o cérebro que o luto é uma experiência viva, eu preciso complementar essa frase. A ideia que me passa é que a experiência é viva, porque a pessoa não está morta para mim. Ela não está. O amor é para sempre. Aham. A experiência é viva, latente, dolorosa, né? Mas o que eu sinto, para além disso, é que se o amor não morre, essa pessoa está em mim. Isso. E Ela daí, habita em mim. e por isso que eu tô pensando, então o grande processo vai ser a adaptação, assim, isso que eu tô pensando. Perfeito. Olha, o luto tem uma função, que é óbvio que para nós, né, estudiosos do luto e para quem trabalha com luto, entende que a função do luto é adaptar-se à perda. E adaptar-se à perda é algo muito delicado, é muito Uhum. difícil. Então nós já entendemos que não se supera, porque eu vou caminhar no luto, né? É uma dor que vai continuar. Às vezes mais, às vezes menos, com o tempo é menos, mas nós temos que pensar que com o tempo é menos, porque nós precisamos do processo de nos adaptarmos. Ao nos adaptarmos com a perda, nós temos que entender que nós, nós temos que lidar com a aceitação dela. É algo Uhum. assim, é inevitável. Ou eu aceito, tenho aceitação da perda, ou aceitação da morte daquela pessoa que eu amo, e eu não vou pôr esse verbo no passado. A morte da pessoa que eu amo, eu estou em permanência desse luto, eu estou em permanência nele. Não é adaptar, não é eu enxergar a perda e dizer, não, eu sei que eu perdi. Não, não é isso. É eu vivenciar o luto. Uhum. E vivenciar o luto significa realmente eu estar em permanência dele, sem evitação de sentimentos, de emoções, ao mesmo tempo aprendendo a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, com pensamentos, de uma forma diferente, para ajudar a aceitação nessa perda. A aceitação da morte é em primeiro lugar, além dessas questões que eu já coloquei, nós precisamos resgatar o senso de autodomínio e de controle sobre nossas próprias vidas. Para isso, é um processo. Nós temos que caminhar no luto para que isso aconteça. Isso não vai acontecer em 3 meses, não vai acontecer em 6 meses,
Nos 6 primeiros meses é aquilo que nós chamamos de luto agudo, porque o organismo como um todo está sob estresse, né, e isso nossas conexões neurais mostram muito como nós conversamos. Depois, até 1 ano e 2 meses, Que são as principais datas, né, são são. as primeiras Os principais é é ausências, o é a né? primeiro é o primeiro aniversário de todas as datas importantes, né, é o primeiro eu costumo dizer para os meus clientes, né, ao conversar sobre isso, que eles perguntam: "Até quando eu vou ficar nesse desespero? Até quando eu vou ter o tamanho dessa dor?". Eh, Veja, eu considero que, assim, eu sempre falo, nós temos que esperar as 4 estações. Uhum. Nessas 4 estações, nós temos todas as datas comemorativas, no sentido assim, como foi pensando numa pessoa que eu atendi, eh como vai ser agora o Dia das Crianças, depois como vai ser o aniversário do pai, em dezembro tem o Natal, aí tem o Ano Novo, janeiro tem as férias de verão, fevereiro o aniversário dele, março o aniversário da mamãe, abril Semana Santa, então assim, tudo, todas essas 4 estações vão nos mostrar, eh, As as primeiras vezes na as ausência. primeiras vezes dessa ausência física, né. Então, não tem como, é extremamente doloroso. Vem as lembranças, né, você tá ali, né, revisita memórias, ou às vezes um simples cheiro, ah, uma paisagem, um olhar para o lago Igapó e vem tudo à tona, vem tudo à tona. Sim. E é natural, porque quando vem à tona, a experiência viva do luto, vem à tona, vem as emoções juntas. Vem a Aham. tristeza, vem o pesar, vem a raiva, vem a revolta, vem a solidão, vem a sensação de que minha vida nunca mais vai ser como era antes. E de fato, Não vai, não né? vai mesmo. Porque é isso que eu tô pensando, mesmo quando as pessoas falam assim: "Ah, já faz 5 anos, não sei o quê", e daí teve um evento que trouxe essa lembrança, a pessoa se emocionou e ela fala: "Ah, eu nunca vou superar isso". Eu falei: "Não, essa lembrança e essa emoção, ela é importante, ela é parte de quem você é", Nossa, muito legal você falar né. isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Pri acabou de falar o que é o luto integrado. O luto integrado é exatamente isso. Nós passamos as primeiras datas, as datas mais importantes, o calendário todo, né, e vivenciando a dor do luto, como se fosse um pêndulo. Ah, em alguns momentos eu estou aqui, voltei ao trabalho, já estou retomando com as minhas amigas, já vou tomar um café da tarde, do outro dia estou em prantos. Esse pêndulo que passa das ações de resgate à minha vida na ausência daquele ente de amor e os meus sentimentos, minhas emoções, da dor que desse processo, que é natural, esse pêndulo vai gerando, então, o que nós chamamos desse processo de luto, ok? E à medida que eu vivencio, como a Pri colocou, vamos vivenciar esse momento, vamos ritualizar uma data importante. Eu ensino meus clientes a ritualizarem datas importantes. As datas mais importantes, a gente observa na sessão e a gente vai ritualizar. Tem histórias incríveis em relação à ritualização. Eles aprendem a ritualizar, porque ritualizar a data é uma homenagem à pessoa que se foi, é honrar essa pessoa. E ritualizando, você vivencia os sentimentos, as emoções, os pensamentos, novos comportamentos, né? E tem aquele momento de dor, ao mesmo tempo, muitas vezes tem lembranças que são positivas, são agradáveis,
E é um processo que aí nós chamamos de agridoce. São os sentimentos que vêm do luto, que são emoções agradáveis, positivas ao mesmo tempo, e dói quando pensa. Então, sabe aquilo do agridoce? São paladares diferentes, totalmente diferentes, mas eles se fundem. E o luto tem isso. Quando o luto começa, quando a pessoa passa pela experiência de aceitar a perda, aceitar a morte, vivenciando a perda, resgatando o senso de autonomia, de controlabilidade diante da própria vida, essa pessoa, o processo é de que ela percebe que a dor começa a ser transformada. A dor, ela não está mais tão latente como era antes, né? Vem os momentos agridoces, tudo, e o luto, ele se acomoda, ele tá mais, ele se transforma, ele está mais aquietado, ele está mais calmo em algum lugar dentro de mim, em algum lugar. Eu tenho uma cliente que, quando ela perdeu o pai, 1 ano e 2 meses depois, ela disse assim para mim: Nione, ele está tão quietinho dentro de mim. Eu o vejo, eu o percebo. Quando eu penso que ele pode estar chegando, que o carro está entrando no estacionamento do hotel, eu já sei, não é ele, mas ele está em mim. E já não dói tanto mais como doía antes. Que dentro da neurociência, o que nós vamos entender? Que esse cérebro já foi reconfigurado. As conexões neuropsíquicas, elas já se reinstalaram de uma outra forma. Isso se chama luto integrado. O luto se integra à vida da pessoa. Eu vou ser eternamente enlutada. Você vai ser eternamente enlutada. Eu nunca vou deixar de ser enlutada. Nós, como perdemos entes de amor, seremos enlutados para sempre. Só o luto, quando está integrado, está quietinho, calmo dentro de nós, significa o que você falou agora mesmo. Ela ou ele está em mim, vive em mim. Por isso ainda o vínculo, por isso ainda o olhar de carinho, por isso ainda os sentimentos agridoces. Vive em mim. Um dia uma saudade bate mais forte, quando a gente começa a ver nuvens no céu, que faz lembrar quando juntos a gente olhava e pensava: nossa, olha aquele animalzinho, parece isso, parece aquilo. Vem a lembrança, revisita memórias, tem aquele sentimento: puxa, como eu queria um abraço agora. Isso, que saudade, né? Que saudade. Eu me emociono até de falar. Bom, mas enfim, quando o luto está integrado, significa que esse pêndulo, ele não está mais transtornado, ele está mais leve. São sentimentos diferentes. Significa que eu ressignifiquei minha vida e que agora eu consigo me organizar diferente do que estava. Porque quando eu perco alguém, eu não, por vida também, por perdas simbólicas e também por morte, significa que o caminho que eu tenho a seguir vai ser totalmente diferente do que eu sempre tive. Então, eu preciso entender que houve uma mudança no meu relacionamento com o meu ente de amor e várias outras mudanças vão acontecer na minha vida também. Mudanças de propósitos, mudanças de lugar, mudanças de hábitos, principalmente hábitos. Pensei em hábitos. Mudanças de sonhos. Muda tudo.
muda tudo. É um tsunami que passa em nossas vidas. Nada mais vai ser como era antes. E isso, né, até o cérebro reconfigurar, nós não podemos achar que uma pessoa enlutada por um ente querido, por um ente de amor, possa reorganizar a vida em menos de 6, 10 meses, um mês, um ano e 2 meses. Vai depender muito da história de relacionamento pessoal e da história pessoal de luto de quem ficou. Uhum. Entende? Sim. Então, o luto integrado. Quando? Até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, mas isso é bem por alto, depende de cada Porque não mas tem, vamos isso que eu tô lá. pensando, é muito É individualizado, muito não tem um individualizado. prazo, Não, né? mas assim, mais ou menos dentro das pesquisas, a gente observa que na neurociência nós vamos entender sobre a neuroplasticidade, né? Aham. Então, o mecanismo cerebral, aos poucos, vai sendo resgatado, recuperado para outros, para outras, para os outros aspectos dessa vida diferente. Mas não é apenas isso. Esse caminhar no luto, em 1 ano e 2 meses, até 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, que a gente considera normal, padrão, tal, independente da idiosincrasia do luto, nós temos que pensar que tem pessoas que também não se adaptam, Não consegue. não conseguem. São pessoas que não fizeram a integração do luto. Uhum. Se elas não fizeram a integração do luto, a função do luto, então, não ocorreu. Aham. E aí nós temos que pensar o quê? Nós vamos pensar no luto prolongado, que acontece numa média de 7 a 10% de casos. Uhum. Esse luto prolongado, a característica principal do luto prolongado, e pesquisas já mostram isso, é a evitação emocional, Aham. tá? A esquiva emocional. A pessoa se esquiva de lugares, de pessoas, de tudo que se refere às lembranças daquela pessoa que se foi. E num paradoxo muito, né, denso, essa pessoa se prende àquela que se foi, com uma preocupação intensa em relação àquela pessoa que se foi, Uhum. com medos muito fortes, de onde ela está, como ela está, o que está acontecendo com ela, e evidentemente toda uma somatória, tanto de sentimentos e de emoções bastante difíceis, bastante desagradáveis, dolorosas, e fisicamente também. Insônia, além da preocupação intensiva com tudo, né? Uma Aham. insônia muito acentuada, dores pelo corpo, ansiedade exacerbada, depressão Uhum. acentuadíssima, né? O que nós pensamos quando isso acontece? Nós pensamos, e isso necessita um olhar clínico, que quando nós estamos diante de alguém, um caso como esse, nós temos que levar em conta que a história pessoal né, a história de quem ficou, né, a Uhum. história pessoal de quem ficou em termos de perdas, TEPTs, transtornos de estresse pós-traumático, alguma comorbidade psiquiátrica, né? E aí o nosso olhar precisa ser um olhar não apenas mais atento, mas de necessitar suporte de outras áreas, como a psiquiatria, muitas vezes também outras atividades que Isso que eu tô pensando. possam levar a pessoa a ter um olhar um pouco mais para ela. É Construir, extremamente difícil e delicado. isso que eu tô pensando, construir novas coisas na vida que seja para ela, Para né? ela. Isso, porque parece que quando tá nesse luto prolongado, a pessoa vive a vida em função daquela dor e daquela Sim, sim, ausência e isso fica mesmo. nisso, né? Isso E daí a gente mesmo. fica como ajudar essa pessoa a construir uma vida para ela, Sim. né? Com coisas dela, sem ser Se nós relacionado à fôssemos ausência, falar né? sobre
sob o ponto de vista da neurociência, a gente vai ter o entendimento que as conexões neurais, para poder reconfigurar, elas falharam, né? Num termo bem leve que eu estou falando, tá? Aham. Elas não aconteceram na intensidade que a gente sabe que necessariamente acontece para que o luto fique integrado à vida da pessoa. Uhum. E geralmente quando vem como depressão, ansiedade acentuada, tal, é muito difícil também a pessoa aderir ao trabalho terapêutico. Sim. Porque primeiro, né, a questão das emoções. A evitação é imensa, né, a esquiva experiencial com relação a isso é imensa, né. Eu passei, já tive alguns casos assim, em que a pessoa dizia assim: "Eu venho aqui e você me faz lembrar". Então, Aham. naquele momento, né, essa pessoa está mostrando a esquiva já que ela se encontra, Sim. né, então é uma coisa que ela quer guardar, né. Mas a gente tem que ter um olhar mais amplo para isso, de mais cuidado, com certeza, Sim. com certeza. Que legal, Ni, muito legal o nosso papo hoje. Eu tô Ai, que pensando, tem bom. mais alguma coisa que você gostaria de complementar, que você acha importante falar nesse momento? Eu acho importante falar para o pessoal que a gente tem um curso, né? A gente vai fazer uma Legal. jornada sobre o luto agora, né? A gente vai falar um pouquinho na sexta-feira à noite do dia 25, Não, não, 26 26, e 27. e daí a gente vai falar no dia 26 para o público em geral, como se dá todo esse processo, como lidar tudo Isso. isso, o que fazer, o que não fazer, de que maneira mais adequada conduzir tudo isso. E no dia 27 vai ser para profissionais da área da saúde mesmo, que é sobre a condução, assim, como que a gente, dentro da psicologia e da análise do comportamento, a gente lida com o luto, então vai ser mais técnico, né. Então, assim, todos estão convidados a Sim. participar disso com a gente, né, então, assim, a Nione vai estar lá falando com a gente, vai aprofundar muito mais o assunto e todos vocês são nossos convidados, né. Ok, tá assinado embaixo o que a Pri falou, a gente aguarda a presença de vocês, está sendo preparado com muito cuidado, com muito carinho, vai ser bem legal, vai ser uma imersão mesmo nesse tema, né, que como a gente já disse, é tão desafiador, ao mesmo tempo tão necessário para as nossas vidas, né. A gente tem que ter um olhar de mais cuidado, né, para um processo de luto. E aqui a gente só deu uma pincelada. Na verdade eu queria falar muita coisa, Pri, muita mesmo. Sim. Mas o que eu quero dizer, para nós fecharmos então, que assim, a minha primeira mensagem seria, reconheça, reconheça a dor desse luto e ao mesmo tempo reconheça que a vida continua. E ela continua, quer a gente queira, quer a gente não. A morte faz parte desse jogo da vida, é viver e morrer. Reconhecer é uma questão muito delicada, porque dói reconhecer isso. Eu vou ter que me confrontar com as experiências da perda, né, como nós já conversamos. Por outro lado, se não reconhecermos, nós vamos ficar num luto prolongado, que é a gente congelar na dor, né, e ficar nessa dor infinitamente. Então quase que não é possível tanto uma escolha, né. E reconhecer não é esquecer, porque aonde eu for, aonde eu estiver, meu ente de amor estará comigo e eu estarei voltada para isso, né. Como nós falamos desde o início, a Pri também afirmou no início, o amor é para sempre, ele não acaba. Então se não acaba, né, nós estamos com ele. Então reconhecer essa dor, para que você possa seguir a vida. E seguir a vida, evidentemente que essa dor vai se transformar, ela vai ficar menos densa, ela vai ficar menos intensa, e isso vai acontecer à medida que você permitir que ela venha e, ao mesmo tempo,
compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que seriam poucas pessoas, não são todas mesmo, que vão ouvir, acolher e validar. Então, pense no seu universo, na sua vida, pense na sua rede de apoio. Quem seriam essas pessoas? É importante que a gente tenha uma rede socioafetiva neste momento. Só o terapeuta não pode ser uma rede afetiva para uma pessoa enlutada. É importante também aprender a homenagear o ente que se foi. Essa homenagem pode ser através de escrever uma carta, formar um álbum, fazer um memorial, e, acima de tudo, ritualizar. Fala um pouquinho desse ritualizar, Nick. Você citou isso algumas vezes. Fala um pouquinho desse ritualizar, porque Tá, na hora que você falou, eu falei, isso é uma coisa que eu quero perguntar. tá. Falo sim. Só um minutinho. Nossa, ritualizar para mim faz parte, sabe, assim, do processo de luto de uma forma muito, muito frequente, intensa. A gente ritualiza datas que seriam importantes para nós, eu e a pessoa que se foi, ou só para aquela pessoa, só para ela, uma data importante para ela. Eu vou citar um exemplo, e esse exemplo eu posso citar porque faz parte de um capítulo de um livro, né? Então existe a permissão da pessoa enlutada para que eu escrevesse sobre isso. Ela chegou um dia na sessão e disse: daqui um mês faz tantos anos que ele partiu, uma criança de 12 anos e meio. Eu estou adoecida, eu estou muito mal, citou todos os sintomas físicos que ela tinha, desde o final quando eu pensei que faltava um mês, eu comecei já a pensar, e eu não sei o que fazer. Eu não sei como passar esse dia, eu não sei como fazer. E aí eu disse para ela, vamos ritualizar esse dia? Você gostaria de ritualizar? Ela disse assim, me dê uma ideia, eu não sei como. Eu disse para ela, vamos ver, seu menino era bastante sensível, gostava muito de jardins, flores, árvores, alguma coisa assim. Não decida agora. Pense numa flor que ele gostava muito, pense em algo assim, e pense que então, este dia, né, que vão fazer 10 anos que ele partiu, fará 10 anos que ele partiu, ver como que você vai homenageá-lo, vai honrar a vida dele enquanto ele esteve aqui e que continua estando. Ela disse, nossa, eu nunca pensei nisso, porque em nenhum ano eu fiz nada disso, tal, mas esse ano está doendo muito, porque é uma década, tal. E eu falei, ok, vamos tentar. Passou a data certinho, passou o dia, em seguida, no outro dia, ela teve uma sessão. Não, uma semana depois ela teve uma sessão. Aí ela disse assim para mim, eu ritualizei. Eu disse, o que você fez? Talvez eu me emocione. Ela disse assim, eu lembrei que ele amava girassóis. E eu lembrei o quanto ele foi luz e vida para tantas pessoas. Para os avós, para a irmã dele, para os amigos da escola, para os professores, para minha irmã, para minha sobrinha. Eu comprei exatamente o tanto de pessoas para quem ele era tanta luz. Eu comprei tantos girassóis. E aí, naquela sexta-feira, eu fui em cada lugar e entreguei. Entreguei para os meus pais, entreguei para minha filha,
ela não está aqui, que ela está estudando fora, mas eu mandei a foto e disse que era dela e que ficaria na água. Fui no colégio, entreguei para a diretora, para 5 professoras dele e fiquei em paz. Uhum. Fiquei em paz. Aquilo encheu o meu coração, porque é a mesma coisa de eu estar vendo ele olhando aquela flor, como ele dizia: "Mamãe, você viu? Você viu? O girassol só olha para o sol. Ele é iluminado pelo sol. Por que as pessoas também não são?" Uhum. Que bonito, né? Pois é. Quando ela me contou, lógico que ela chorou por fora e eu chorei por dentro. Aham. Mas é assim, e até hoje ela ritualiza. Ela não está mais em terapia, nada, mas até hoje ela ritualiza. Uhum. O ano passado ela ritualizou editando um livro sobre esse livro tem cartas, também tem um prefácio meu, mas assim, não é sobre isso que eu quero falar. Ela editou um livro, que inclusive foi o primeiro prêmio nacional de temas sobre perder, sobre luto. Olha que legal. Então, cada ano ela ritualiza de uma Ritualiza de uma forma. forma. Entendi. E ritualizar é isso. Eu já ritualizei. Ritualizei já algumas vezes. Foi muito bom. Já ensinei outras clientes minhas ritualizar em datas como o Natal, né? Uhum. E, assim, é um sentimento agridoce, né? E que é uma forma de você tornar presente, mais presente ainda, aquela pessoa. E se conectar num relacionamento mais profundo nessa conexão que a gente tem com a pessoa, Aham. né? E por fim, o que eu quero dizer, ficou grande essa mensagem, eu quero dizer que uma forma de honrar quem se for é viver a vida. Então siga, viva a vida. É isso. Ni, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Obrigada eu por estar Adorei o aqui. nosso bate-papo hoje. Também amei. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, encaminha para as pessoas que você acha que vai ser importante ouvir isso e venha participar disso tudo aqui com a gente. Gente, obrigada. Espero que vocês também tenham gostado. Eu amei estar aqui. Vou reforçar o convite da Pri. Bora lá, dia 26 estarmos juntos, e para a comunidade acadêmica e científica, dia 27. Ok? Um beijo a todos.